Cara, a minha história é... Vai lá, vou viado, encurtar, derrama vou aí, vai, mano. encurtar. Vou encurtar, vou encurtar. Agora vai começar, Mas bora. assim, em contexto igreja, assim, os meus pais, eles não... Quando eu nasci, assim, eles não iam na igreja, né? Minha mãe acredita muito em Deus, meu pai também acredita muito em Deus, mas quando eu nasci, eles não frequentavam a igreja. Então, por conta disso, eu acabei cultivando isso em mim e não fazia diferença pra mim ir ou não ir. Minha mãe sempre me ensinou a orar antes de dormir, foi um princípio que ela plantou em mim. Eu creio que foi através dessa semente que eu pude conhecer a Jesus lá na frente, entender como é. E meus pais trabalhavam muito quando eu nasci, a condição da nossa família não era muito boa, então eles estavam trabalhando direto, sempre na correria. Eu ficava muito com meus avós, com os pais do meu pai. E aí meus avós são da Assembleia de Deus, e aí eles me levavam, só que eu não gostava de jeito nenhum da igreja, cara. Falava, meu Deus, eu tenho que ir pra esse lugar, uma gritaria, o pessoal no meu ouvido. Eu falei, não gosto, não gosto. E aí, quando eu cresci, que eu tive a oportunidade de ter opção de ir ou não, eu optei por não ir. Aí meus pais, a situação começou a ficar mais estável. Isso com quantos anos, mais ou menos? Entre uns 7, 8 anos, acho que a condição começou a melhorar e eu comecei a sair mais dos meus avós e ficar mais com meus pais. Tipo assim, eu ficava com eles, mas tinha dias que não dava, enfim. E aí começou a cortar esse vínculo e eu ficar mais firme com eles, sabe? E a gente se mudou, foi para outro lugar. E aí eu comecei, eles não iam, eu também não gostava porque, né? Não era Normal, muito, normal. eu não gostava, e aí eu acabei, não, optei por não ir. Sempre acreditei muito em Deus, como eu falei, né? Tentava orar antes de dormir, eu dormia mais que orava, né? Começava a orar, Deus, quando eu via já Jesus tava abençoa a Deus. tipo, né? Jesus abençoa a Deus, e aí eu fui indo dessa forma, e aí com 14 anos eu saí de casa. Eu jogava bola, eu era atleta de futebol, e com 14 anos eu tive a oportunidade de jogar num grande clube de Porto Alegre, no Internacional, e eu saí de casa, né? Meus pais ficaram aqui, eu fui morar no alojamento com os meninos, com os outros meninos do Brasil inteiro, do mundo, enfim. E foi uma experiência boa pra mim, porque eu saí sério, então eu tive que começar a gerar uma maturidade em mim muito cedo, Sim. né? E eu lembro que lá eu comecei a passar por desafios que eu não tinha em casa, né? Porque num clube você é tratado como um produto. Você tem que produzir. Você é um atleta. Então, se você não tá dando resultado, você vai ser cortado e mandado embora, porque você recebe por aquilo, Sim. né? Como uma empresa. É uma empresa também. E a diferença é que a gente mora na empresa. Então, tipo, nossa vida é na empresa, sabe? A gente toma café na empresa, almoça na empresa, dorme na empresa, a escola é da empresa. Então, tipo... Gerir tudo isso com 16 anos não é fácil, né? 14. 14. Foi 14. 14, mais cedo. Aí eu tava lá e eu passei por uns momentos que me desestabilizaram bastante. Eu chorava no quarto, eu me trancava, porque eu não tava acostumado a lidar com uma pressão tão intensa. Por ser um clube muito grande, a gente tinha que dar resultado, muitos resultados, né? Uhum. E aí, só que eu não podia falar isso pro meu pai e pra minha mãe. Eu sei que pra minha mãe, tipo, mãe, tô chorando. Ela falava, vai embora, né? Meus pais, eles sempre me amaram muito. Então, primeiro, eu tenho certeza, minha mãe ia me buscar lá, sabe? Então, eu tinha que dar um jeito de resolver isso comigo. Eu tinha que amadurecer naquela etapa ao ponto de eu, Gabriel, conseguir resolver isso. Não precisar passar mais problema pra minha mãe e pro meu pai, né? E aí, eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei no clube, essa história ela me marca muito, porque eu acho que foi um gesto simples e se eu pudesse deixar um recado aqui pra quem estiver assistindo, como que algo simples pode mudar a vida de alguém. Eu falo que hoje eu tô aqui por causa de uma mala. Como assim uma mala? Eu cheguei no clube, eu lembro, eu tava lotado de mala, lotado. E aí eu tive a oportunidade de chegar lá, conversar com os meninos e tal. Só que todo mundo muito privado, né? Não te conhece, você tá indo lá pra roubar a vaga de alguém. Então, tipo, os caras... Pior que é verdade. Você tá indo lá pra... isso mesmo. Se você tá entrando, alguém vai sair. Alguém tem que sair pra você entrar. Então, tipo, quem se conhece, tipo... Quem vai sair agora? E aí? Que esse moleque já vai assim, não vou conversar com ele, não vou dar moral. Nem tocar a bola. Nem tocar a bola. E aí eu lembro que a gente chegou no aí o alojamento tava em reforma dos mais novos. E a gente foi a gente ficava numa pousada bem perto do clube, o ônibus deixava a gente, depois buscava a gente, levava pro CT, né, lá em Porto Alegre, em Alvorada. E aí eu cheguei na pensão com as malas, lotado de mala. E aí eu lembro que o ônibus tava lotado de jogador, eles começaram a descer, passar. E aí eu lotado de mala, eu não conseguia carregar. Falei, cara, como que eu vou fazer pra carregar isso quando eu descer? Não vou pedir pra ninguém, né? Tem que me virar, vou dar 2 viagens, sei lá. E o povo passando, ninguém nem aí, né? Tipo, ninguém nem, tipo, quer ajuda, não sei o quê. E é um menino, acho que o penúltimo do ônibus, né? É o Thiaguinho, o nome dele, Thiaguinho, sempre te agradeço quando tem oportunidade de novo aqui, né? O Thiaguinho, ele olhou pra mim, ele falou, cara, você quer ajuda? Foi pegando minha mala, levou ela pra pensão e com um sorriso no rosto, e aí ele já foi ver no quarto que eu tava hospedado, já me colocou num lugar lá. Eu,
caraca, o que esse menino tem? E aí o Thiaguinho foi, e aí eu fui, não, obrigado, tal, ele, não, se precisar de qualquer coisa, ele sempre tava ali pra me ajudar. Tudo que eu precisava, ele tava ali pra me ajudar, tal. Mano, o que esse menino tem? Tipo, por que ele tá fazendo isso? E aí eu cheguei um dia no quarto, o Thiaguinho tava lendo a Bíblia, falando pros moleques de Deus. E aí o Thiaguinho no domingo me chamava pra ir pro culto. Eu, putz, tô cansado, não sei o que. Aí eu não consegui recusar. Um dia que eu não consegui recusar. Ele me chamou pra ir pro culto, eu falei, cara, eu não posso recusar. Era lá mesmo ou podia sair? A igreja era na rua de trás. Era uma igreja mesmo, então você podia sair do alojamento sim, e... Sim, a gente podia. A gente tinha um horário pra sair, né? Um tempo limitado, locais limitados, né? É porque a gente era de menor, então a gente ficava... Os responsáveis eram um clube. Então, tipo, a gente tinha um certo limite, né? Mas a igreja era pertinho da pensão, então dava. E aí o Thiaguinho me chamou e eu não consegui recusar. Eu falei, cara, como que eu vou recusar? Esse moleque tá me ajudando. Tipo, não tem como eu recusar falar não. E aí eu lembro até hoje, cara, a igreja acho que tinha, sei lá, tamanho disso aqui onde a gente tá, tipo, era muito pequena a igreja. Por isso que eu falo que eu não aceitei Jesus pelo que ele podia me dar. Eu não aceitei Jesus por conta da igreja, de lugar bonito, não. Eu aceitei porque realmente eu entendi que aquilo era o melhor pra mim, sabe? E aí eu cheguei naquele lugar, eu falei, cara, eu quero entender o que ele tem de diferente. Por que ele trata as pessoas tão bem? Por que ele fala tanto desse Deus para as pessoas? Eu quero conhecer mais. Minha avó falava disso pra mim. Minha mãe me ensinou a falar com esse Deus, mas eu não conheço, não sei o que é realmente. Eu comecei na igreja, e aí lá eu aceitei Jesus com 14 anos, né, lá nessa igreja, eu até acho que era Batista, se não me engano, mas enfim. E aí eu aceitei Jesus lá, e aí comecei, cara, e foi tipo de uma vez assim, na hora que eu aceitei eu falei, cara, isso aqui é muito bom, comecei a mergulhar, comecei a ler a palavra, e eu lembro que com o meu jeito eu já queria falar de Deus para as pessoas, então tipo, eu pegava no clube, sentava os moleques na frente assim, começava a falar de Deus. E aí eu saí do Internacional, eu fui mandado embora do clube, aí quando eu saí do Internacional eu fui morar em Santa Catarina, fui jogar em outro clube lá, foi muito rápido, eu acho que eu fiquei um mês em São Paulo e já fui pra esse outro clube. E aí quando eu cheguei nesse outro clube, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja, antes de tudo. Só. Falei, cara, eu preciso. E ela conheceu uma outra igreja também, chamada Palavra Viva. Lá eu... Pode falar? Não sei, claro, pode falar, tranquilo, amigo. Eu conheci uma outra Inclusive igreja. Inclusive, de onde somos. Eu vou chegar nesse ponto. Conheci uma outra igreja chamada Palavra Viva. E aí lá eu decidi me batizar, né? Lá eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu tenho que me batizar, cara. Eu falei, ela falou, tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, é isso que Deus quer. Me batizei lá. E aí depois eu voltei pra São Paulo, fiquei morando quase 2 anos lá, voltei pra São Paulo. E aqui em São Paulo é a mesma coisa, eu precisava de uma igreja. E aí um dia a minha tia falou pra mim assim, Gabriel, tem uma igreja de uma cantora chamada Cassiane ali, vamos lá conhecer. Eu não vou mentir não, eu não vou mentir não. Não sei se a pastora vai chegar a ver isso em algum momento, mas eu não conhecia a pastora, cara. Porque como eu não tava nesse âmbito cristão, né, eu me converti com 14 anos, eu jogava. Querendo ou não, tipo, eu nunca fui, quando eu me converti, tipo, de ouvir louvor e tal, eu ia pra igreja de domingo, na semana eu ficava com os moleques no clube, alojamento, e ouvindo vários tipos de música, menos louvor, entendeu? Então, tipo, eu não conhecia ninguém, praticamente, né? Ainda mais a pastora Cassiane, que é mais, tipo, mais antiga até hoje, não, já não, né? Tipo, só que normalmente você vê essa base, ela tem uma estrutura sólida, né? Sim. Ministerialmente falando, é solidificada. E 40 anos, né? 40 anos de ministério, 40 anos de ministério. Então, tipo assim, um rapazinho, tipo, que tinha aceitado Jesus há 3 anos não sabia nem o que era direito. Aí eu, tia, se ela é legal, vamos, né? Você tá falando que ela é legal, então vamos. Minha tia, ela era da congregação, né? Então ela conhecia há um tempo já, ela conhecia a Cassiane e tal. E eu cheguei lá e eu me encantei pela The Alpha, cara. Me encantei pela The Alpha e aí eu tô na The Alpha vai fazer 3 anos esse ano. E fez 3 anos agora, em dezembro. Caraca, mesmo tempo que o Major? 3 anos. Mesmo tempo que eu. Que nossa. 3 anos esse ano eu tô na The Alpha. E desde então tá sendo um destravar muito grande na minha vida, né? Como o Major falou, hoje eu tô tendo a oportunidade de poder estar junto com alguns jovens na igreja também, caminhando junto com eles à frente de uma parte dos jovens, liderando, e tá sendo incrível, cara. Aquela semente, ela foi plantada junto a ribeiras de águas, amigo. Pô, e aí você tem que frutificar. É como o pastor fala, o pé de maçã, ele não faz força para dar maçã. Então, aquilo que estava dentro de você era natural, você tinha que transbordar, você tinha que estar em algum lugar, você tinha que derramar sobre a vida de alguma pessoa. Sensacional. E é o que eu falo, é uma mala. Uma simples atitude do cara chegar pra mim e falar, eu posso te ajudar? Te serviu. E olhar, ele me serviu. Serviu, uma simples atitude de servir,
Hoje deu a oportunidade de eu poder falar de Jesus para muitas outras pessoas. Então, hoje, por que eu sirvo? Porque já fizeram isso por mim, porque Jesus já fez por mim, e pessoas já fizeram. Então, hoje eu sirvo por causa disso, porque eu sei que às vezes uma simples água que eu pego pro major, às vezes uma simples cadeira que eu coloco no lugar para ele sentar, um simples gesto de oi, tudo bem, como você tá? Pode ser que aquele gesto mude a vida daquela pessoa, porque mudou a minha.